Boa noite a todos, meus caros amigos. É com muito prazer hoje, uma honra enorme, que nós vamos falar hoje sobre um grande personagem, um grande ícone do Espiritismo, né? O apóstolo da caridade, apóstolo do Cristo. Então, vamos preparar esse ambiente, né? Para a gente ouvir o Eurípides com o coração. Vou fazer uma síntese muito breve, porque a história dele é belíssima e muito extensa, não daria para falar em 25 minutos, meia hora, mas vou fazer um compacto para que todos fiquem instigados a conhecer melhor a história de Eurípides Barçanufo. Então, para começar, só para a gente sentir a grandiosidade desse ser, a biografia dele consta, em determinada parte, de um espírito que escreveu, psicografou um livro, que ele relata que, certa vez, Eurípides Barçanufo estava sentado no seu ambiente, né, e, de repente, ele se vê ascendendo, como se estivesse levitando a esferas superiores, e vai sentindo aquela sensação de bem-estar enorme, e continua ascendendo, de repente ele ouve uma voz falando que ele não poderia passar daquele ponto que ele estava. E ele, então, para ali e sente aquela sensação imensa de bem-estar. De repente, ele vê um vulto sentado, assim, em frente dele, né? E ele vai se envolvendo naquela áurea de paz, de amor. Ele observa que era o Cristo, que era Jesus sentado. Ele vai dar um passo à frente, mas não consegue se aproximar muito, né? E ele olha, quando ele consegue levantar o olhar, ele percebe que dos olhos do Cristo estava descendo uma lágrima. E ele olha, então ele arrisca uma pergunta, ele fala: Senhor, por que choras? E o Cristo não responde. Aí ele continua a pergunta, e ele fala: choras pelos descrentes? Só um minutinho, pessoal. A gente acabou de dirigir lá a transmissão dele, mas já está voltando. Ok? Agora um minutinho. Microfone. Ô, Grace, seu microfone está... Ei, gente, desculpa. Caiu energia aqui, então, voltando à nossa fala, quando estávamos lá, quando Eurípides questiona Jesus porque ele chorava, e ele pergunta: choras pelos aqueles que não o conhecem, pelos que os descrentes do mundo?
E Jesus fala não, que não chorava pelos descrentes do mundo, que esses são nossos irmãos, merecem todo o nosso carinho, nosso respeito. E ele fala, choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não o seguem. Então, gente, nesse momento, o espírito que relatou esse fato diz que Eurípides, né, volta, né, ele começa a voltar para o corpo físico, e a partir desse dia, quando ele retoma o corpo físico, ele começa a trabalhar e trabalha incessantemente até o último dia de vida dele. Então, isso é só para a gente preparar, para a gente perceber o nível desse espírito, desse nosso irmão, né? Então, falando de Eurípides Bassanufo, ele era de Sacramento, a cidade lá do Triângulo Mineiro, próximo a Minas Gerais, né? E ele nasceu no dia 1º de maio de 1880 e desencarnou no dia 1º de novembro de 1918. E os pais dele chamavam-se Hermógenes Ernesto de Araújo e Gerona Pereira de Almeida. 2 nomes bem complicados de gravar, né? Mas os mineiros, como sempre, dão um jeitinho para facilitar a comunicação, chamavam de Senhor Mojico e Dona Meca. E Eurípides Bassanufo, ele vem de uma família, dos pais tiveram 15 filhos, ele foi o 3º filho desses 15 filhos que os pais tiveram, e desde pequeno Eurípides demonstrou sempre uma criança diferenciada. Ele, desde pequenininho, já era um menino super afetuoso, aquela criança amorosa, muito, extremamente apegada à mãe, a senhora Dona Meca, né? E assim ele foi crescendo. Aos 6 anos de idade, ele já era uma criança que prestava pequenos serviços. O pai tinha um armazém, ele ajudava nesse armazém, ele ajudava quando chegavam viajantes na cidade, ele carregava a mala, e com isso ele ganhava algumas moedinhas, corria em casa e levava para a mãe dele. Ele tinha esse carinho muito grande pela mãe, porque a mãe tinha um problema que ocorria a Dona Meca, que ela sempre, que durante as gravidez dela, ela passava bem e tal, mas sempre quando terminava a gravidez, ela tinha episódios de desmaio. E ela sempre desmaiava. E nenhum médico, nada na medicina da época, conseguia identificar o que ocorria esses episódios. E Eurípides, mais ainda, se apegava àquela mãe, preocupada com a senhora Dona Meca. E ele foi crescendo sempre com aquele cuidado imenso com a mãe e demonstrando essa criança diferenciada, muito inteligente, muito amorosa. Chegando na adolescência, né, ele estudava no colégio, no Colégio Miranda, que tinha o diretor, o senhor João Dervil Miranda, que ele não, o diretor chegou à conclusão que ele não tinha mais o que aprender nesse colégio, porque, além dele aprender tudo com muita rapidez, ele ajudava os professores a esclarecer aqueles alunos que tinham maiores dificuldades, e também, quando algum professor precisava se ausentar, ele substituía os professores. Ele sempre, amante da leitura, lia muito, era autodidata, estudava muito por conta própria, né? Que chegou uma época que o seu João Dervil mandou chamar o pai dele, e o pai dele, o seu Mojico, ficou até preocupado, falou, por que estão me chamando na escola, né? Será que o Eurípides estava dando algum problema? E, para surpresa dele, quando chegou lá, o senhor Dervil comunicou a ele que a escola não tinha mais nada a oferecer ao Eurípides, que ele tinha conhecimento até superior a vários professores. Então, ele sugeriu que o senhor Mojico procurasse uma escola de nível superior. Eles dois saíram de lá, Eurípides e o pai, né, com aquela ideia, que ficou ali latente, né? Mas o Eurípides tinha, na vida dele, 3 problemas. O problema que mais acometia a ele, a preocupação, era o problema dos desmaios da mãezinha dele. E, determinada vez, a mãe dele, né, o pai, o seu Mojico, hospedou na casa deles um casal de médico,
E esse casal de médicos eles levaram alguns exemplares de livros de homeopatia, livros de medicina. Enquanto conversavam lá com os pais dele, ele começou a ler, se interessou por aqueles livros, né? A ponto de, quando os médicos foram embora, ofereceram para ele os livros, para que ele fosse ler aqueles livros. Nesse momento, surgiu nele o interesse pela medicina, aquele interesse muito grande, com o objetivo, sobretudo, o objetivo principal era ajudar a curar a sua mãe. Então, o que ocorreu? O pai dele e juntamente com ele, foram se dirigir ao Rio de Janeiro, na Escola de Medicina da Marinha, para poder pleitear uma vaga. Não sei como foi feita a seleção, certamente não foi vestibular, que não existia, mas ele foi admitido, voltaram todos felizes para buscar os pertences dele para se mudar definitivamente para o Rio de Janeiro. Só que, ao chegar em casa, quando a mãe soube que o filho iria se afastar, ela já teve um desmaio. E nesse período que ele estava se organizando para mudar, a mãe começou a ter mais desmaio, porque aquele amor que ela tinha por aquele filho, e só da ideia da separação, ela piorou. E nesse momento, então, Eurípides, com seu amor imenso, com seu espírito de doação, ele pega e simplesmente renuncia. O fato de se afastar, de ir embora, fazer em busca do sonho dele, que era fazer medicina, para poder não se afastar de perto da mãe. Ao meu ver, eu penso que ali foi o primeiro grande renúncia por amor que ele teve, de deixar de seguir o seu sonho para atender aquela mãe. E então, a partir do momento que ele decidiu não viajar mais para o Rio de Janeiro, ele começou a estudar mais a homeopatia, né? Ele era autodidata, então ele começou a assim, dedicar mais ao ponto de chegar uma hora que ele conseguiu inaugurar uma farmáciazinha de homeopatia. Com a ajuda dos familiares, de alguns amigos, ele conseguiu montar a farmácia, e os seus irmãos, seus pais os ajudavam, né? E ele receitava os medicamentos, né? E doavam para as pessoas carentes, né? E aquelas pessoas que podiam pagar, pagavam a quantia mínima só para manter esse trabalho. E isso, chegando aos 22 anos de idade, o Eurípides Bassanufo, ele já tinha uma bagagem muito grande de conhecimento, ele foi autodidata, né? Então, ele, aos 22 anos, ele era jornalista, ele era secretário da Irmandade de São Vicente de Paula, que ele era muito católico, aquele católico dedicado de ir à missa, de anotar todas as missas, tudo, procurar se esclarecer com o padre, e ele fundou um colégio, o Liceu Sacramentano, que ele atendia ali crianças carentes, né? E, além disso, ele era vereador também, um político exímio, de impoluto, de impecável, que até hoje ele é reverenciado na cidade dele, lá, né? Se for procurar, até hoje, ele é sempre citado como exemplo de político, que seria tão bom se os nossos políticos seguissem o exemplo de Eurípides, de tantos benefícios que ele trouxe ao longo de 6 anos que ele cumpriu de mandato. E com isso tudo, além disso tudo, ele era autodidata, e olha o que ele tinha de conhecimento. Ele era autodidata em medicina homeopática, em direito, astronomia, ciências físicas e naturais, economia política, isso tudo sem ter um curso superior. Ele falava também com fluência o português, claro, era exímio, né? Ele até montava as peças teatrais, ele falava o espanhol, inglês e o francês. Tudo isso, tudo como autodidata, né? E também na história dele conta que ele era um rapaz assim, gentil,
um homem de uma educação, de um bom trato com as pessoas, e que andava também muito elegante, ele andava só de terno, muito formal, né? Era tão delicado que até os próprios irmãos e irmãs ele tratava de senhor, de senhora, e um rapaz desse, com todos esses predicados, era claro que existiam moças que gostariam de se casar com ele. E quando se questionava com ele se ele não ia se casar, ele dava um belo sorriso e ele falava: casar não posso, pois eu sou casado com a dama pobreza. Então, ele sempre saía com isso, ele não veio programado nessa encarnação para o casamento, né? E aconteceu que o seguinte, depois conforme eu falei, que ele tinha 3 problemas na vida. O primeiro problema era cuidar dessa mãe dele, né? Aconteceu um outro fato que preocupou muito Eurípides Barçanufo, que desse problema vai fazer o link, a conexão dele com o espiritismo. E o problema que ele tinha, esse segundo problema, era um tio dele, um tio que chamava Senhor Tio Mariano. Quem era o seu senhor Tio Mariano? Ele era um capataz, tinha uma fazenda, a Fazenda Santa Maria, a 14 quilômetros da cidade lá de Eurípides, que ele era esse tio dele, que era irmão da mãe dele, que tomava conta ali daquela fazenda, né, de todo aquele núcleo de pessoas que moravam ali, e nessa fazenda começou a ter alguns episódios. Panela pulava, faziam barulhos, à noite era como se jogassem pedras no telhado, as portas abriam e fechavam, mesmo estando trancado. Então, fenômenos que aterrorizavam a todos que viviam naquela fazenda. E o senhor Mariano, foi procurar, então, um padre da região, né? E o padre, para ver se ia lá, se fazia alguma prece, uma oração, para ver se diminuía esses episódios. E o padre foi lá, tal, mas não resolveu. E o que aconteceu, então? Seu tio Mariano, conhecia um senhor que morava lá próximo a Uberaba, o senhor Frederico Peró, que era um médium, era um espanhol que veio para o Brasil e acabou se identificando com o espiritismo. Ele foi procurar esse amigo dele. Então, o senhor Frederico resolveu ir até a fazenda, né? E aí, o que aconteceu com o senhor Frederico, chegando lá, ele observou que ali naquele núcleo tinham muitas pessoas que eram médios de efeito físico. Aí que ele sugeriu que fosse fundado ali um núcleo espírita, né, para poder diminuir, que à medida que entendesse a mediunidade daquelas pessoas, eles iriam cessar aqueles fenômenos. E assim foi feito, foi fundado em 1900 um centro espírita na Fazenda Santa Maria, chamado Fé e Amor. E pouco tempo depois, lembrando Bezerra de Menezes, ele desencarnou em 1900. Então, bem próximo que o Bezerra de Menezes tinha desencarnado, lá nesse centro recebem uma mensagem de Bezerra de Menezes, abençoando ali, sim, integrando aquela casa espírita. E o que acontece? A FEB, sabendo disso, mandou um emissário até a cidade lá para verificar se seria verídica essa mensagem de Bezerra de Menezes. E esse emissário comprovou a veracidade da mensagem e até doou livros para o Centro Espírita Fé e Amor. E começou um problema na vida da família do Eurípides Barçanufo, porque, né, o espiritismo naquela época era tido como coisa do demônio. E eles viram o senhor Tio Mariano, que era uma pessoa muito amada na família, envolvida com coisas do demônio. Eurípides Barçanufo, como muito religioso, né, ele foi conversar com o padre, né, até com numa dessas conversas, o padre Maia, que era um padre muito querido dele, ele anotava todas as anotações do padre Maia, e uma vez ele questionou com o padre Maia sobre as bem-aventuranças, que ele não conseguia entender.
de acordo com a luz da doutrina católica, ele achava que não tinha coerência as bem-aventuranças com a conduta ali da igreja. E o padre Maia, então, vira para ele, tenta explicar, e não satisfaz a Eurípides. O padre Maia oferece a ele um exemplar da Bíblia e fala que era um livro sagrado que não era aberto ao público, que era só para aquelas pessoas, núcleos dentro da igreja, mas que, como o Eurípides era muito dedicado, iria oferecer ao Eurípides, né, para ele poder se estudar a Bíblia, né? E o que aconteceu? Eurípides do Assanufo foi conversar com o padre, né? Então o padre orientou ele que ele deveria demover o senhor tio Mariano, que todos gostavam muito daquela situação, aquele caminho do mal. Eurípides começa contestando, ele era um homem muito inteligente, até que surgiu uma oportunidade que o senhor Mariano vai até a casa deles, que foi a cidade, fazer compras para a fazenda, e vai dormir, pousar na casa do Eurípides, da mãe dele. Eurípides vira para a mãe e fala, olha, coloque a cama do meu tio no meu quarto, que hoje eu vou ter uma conversa séria com ele. E assim fez. O tio Mariano era uma pessoa também boníssima, uma alma íntegra, né? E Eurípides começa, na hora de deitar, todos foram se recolher, e Eurípides começa ali contestando, conversando com a retórica intensa, tentando demover o tio daquela caminho errado do demônio que todos estavam julgando, né? E o senhor tio Mariano, muito calmo, vira para ele e fala assim, olha, meu filho, meu sobrinho, eu não tenho como discutir com você. Você é um homem letrado, você sabe falar vários idiomas, eu sou uma pessoa ignorante, eu sou um matuto, nem sei falar direito, mas eu vou te dar um livro para você ler, para ver se você consegue entender. E deu para ele o livro do Leon Denis, Após a Morte. Não poderia ser melhor, né? Um livro melhor. E aí o que aconteceu com ele, com Eurípides, ele se interessou por aquele livro, leu o prefácio, a introdução, se empolgou com aquilo, gostou da literatura e continuou lendo. Nisso o tio dele dormiu, acordou de madrugada e ele continuava lendo. E foi assim até de manhã. Quando chegou de manhã, o tio notou, falou, nossa, meu sobrinho gostou do livro. Eurípides já olhou para o tio com outro olhar. E o que aconteceu depois disso? O tio foi embora e convidou ele para assistir uma palestra, uma sessão mediúnica na fazenda. Ele de imediato não aceitou, mas começou a se interessar por literatura espírita. Até que um belo dia ele decidiu, aí vai ser um marco na vida de Eurípides, ele decide ir até a fazenda, chamou um amigo, sem comunicar nada lá na fazenda, né, que iria, para ir até a fazenda assistir uma palestra, uma reunião mediúnica. Chegando lá, para a surpresa dele, estavam todos reunidos, aquele clima de harmonia, de muita simplicidade, e tudo, mas todos os membros estavam ali e tinham 2 cadeiras reservadas. Ele ficou surpreso que ele não avisou a ninguém que iria, né, e muito menos que levaria um amigo. E na hora que ele entrou, sentiu aquele acolhimento ali naquela casa espírita, tipo quando eu vou aí na casa de vocês, que eu sinto aquele abraço da espiritualidade. É claro que o dele foi potencializado, né? Então, ele sente aquele acolhimento, né? E aí, ele mentalmente, ele conversa, ele fala com os espíritos, olha, se existe mesmo a comunicação do mundo espiritual com o material, eu gostaria muito que fosse-me explicado as bem-aventuranças, que o padre não conseguia, ele não conseguia entender. E ele ainda fala outra coisa, e que fosse explicado a ele pelo João Evangelista. Ele tinha o cabedal, ele não pediu que qualquer um, né, explanasse para ele. Pediu que fosse explanado pelo João Evangelista e que fosse através da pessoa mais simples que tivesse ali no ambiente, a pessoa mais iletrada. Enfim, o tio dele concluiu a prece e ele começou, nisso, assim que o tio Mariano terminou a prece inicial dos trabalhos, levantou-se o senhor Aristide, que era um homem de uma simplicidade tão grande que ele mal levantava a cabeça de tanto uma pessoa iletrada totalmente, e o seu Mariano falou por 1 hora e explanou, seu Aristide, perdão, o
seu Aristide, ele explanou as bem-aventuranças com primor. Eurípides Bassanufo se encantou com aquela explicação e ele não teve dúvida. Naquele momento, ao terminar aquela reunião, ele falou, eu sou espírita. Era isso, foi aquele despertar na vida dele, atendido aquele pedido dele, né? E ele, tudo que ele não encontrava na Igreja Católica, ele, ali, aquele momento, abriu a mente dele. Ele, muito determinado, ele retorna para a cidade, primeira providência, foi lá conversar com o padre, que ele era responsável pela comunidade lá São Vicente de Paula, né, o secretário, comunicar que ele, a partir daquele momento, era espírita. E aí começaram as represálias dele, né? Em cima dele, do colégio dele, os pais começaram a tirar os alunos do colégio, tudo, e um belo dia, e mesmo assim ele estava determinado, ele não tinha dúvida de que aquele era o caminho, né? Um belo dia ele estava lá no colégio, na sala, sozinho, e acontece que ele pega, né, não tinha nenhum aluno presente, ele meio ali sentido com aquela situação, ele sente um envolvimento, uma luz chegando enorme naquele ambiente, aquele envolvimento de muita paz, e nisso começa a psicografar, e quem veio dar um apoio para o nosso amigo Eurípides? Ninguém mais, ninguém menos do que a nossa Mãe Santíssima. E até eu vou ler para vocês na íntegra a mensagem que ele dá para ela. Ela dá para ele. Ela diz o seguinte, ó, retire a tabuleta da escola, que era lá, né, Colégio Liceu Sacramentano. Né? Então, ela fala, retire a tabuleta da escola, que ela faz parte dos resquícios da vaidade humana. Coloque no frontispício desta casa o nome de Colégio Allan Kardec. Institua o Evangelho do meu filho todas as quarta-feiras e inclua no currículo um curso de astronomia. Eu acobertarei essa casa com meu manto. E ela assina, Maria, serva de Deus. E nesse, gente, então veja quem veio endossar. Primeiro, lá na mensagem do Bezerra de Menezes, no primeiro centro lá do tio Mariano, e veio Nossa Mãe Santíssima endossando o trabalho do Eurípides. Né? Então, no dia 1º de abril de 1907, foi fundado o Colégio Allan Kardec, com toda a filosofia do Pestalozzi, e até hoje o colégio existe baseado em tudo que o Eurípides deixou. E o Eurípides continua no seu caminho, né, do espiritismo, na sua fidelidade, mas continua com um grande problema na vida dele, que era a mãe dele, aqueles doenças que acometia os desmaios. Né? Até que um dia o pai dele pede a mãe dele para conversar com o filho, para tirar o filho daquele caminho do espiritismo. A mãe vai conversar com ele e simplesmente a mãe, quando termina a conversa, vira para o pai dele, olha, sinto muito, eu também sou espírita. E começa a mãe dele a ser, e a mãe demonstra-se uma médium exímia também, uma médium muito, com muita eficácia, né? E com o esclarecimento nas reuniões mediúnicas, com as conversas com a espiritualidade, fica ali esclarecido que aqueles desmaios dela eram provenientes de um processo antigo, obsessivo, e com as conversas, com a disciplina da mediunidade dele, ela é curada. Então, foi um grande marco para o Eurípides Bassanufo. Gente, Eurípides Bassanufo, já estamos chegando no final, a mediunidade que ele tinha, psicografia, psicofonia, vidência, audiência, efeitos físicos, receituário mediúnico homeopático, mediunidade de cura e bicorporeidade ou bilocação, que é o homem duplo. Né? E para a gente finalizar, deixando como exemplo, como um marco, né? Tem muita coisa bonita para falar do Eurípides, mas um grande marco que demonstrava essa mediunidade belíssima que ele tinha. Ele, quando estava dando aula, muitas vezes na sala, ele pegava, simplesmente fechava os olhos, entrava em transe e se deslocava
bicorporeidade, ele ia a outros lugares, esse tipo de mediunidade raríssima, né? Ele ia e aconteciam curas e tudo mais, e conta na biografia dele que uma vez os alunos já sabiam, quando ele entrava em transe, todos ficavam quietinhos, em oração, né? Ele se desloca, vai até uma fazenda onde tinha uma senhora com parto muito difícil, só tinham parteiras naquela época, né? Não conseguia, que a criança não estava em posição, ele ajuda aquele parto, põe a senhora, fica em segurança, e o bebezinho também, e aí ele retorna para a escola. Quando ele volta, ele comenta com os alunos, olha, eu estive na fazenda, tal, fiz esse parto, mas o marido dela está vindo aqui. Quando ele chegar, eu vou dizer para ele que eu já estive lá. E feito isso, minutos depois, chegou o marido da senhora, tudo. Foi, seu Eurípides, por favor, minha mulher está muito mal, tal, com dificuldade no parto. E ele fala, não, fique tranquilo, já estive lá, já fiz o parto, está tudo bem. E o homem fala, não, mas não é possível, que só tinha uma estrada. Eles não se cruzaram, como que o senhor pode ter ido lá? E insistindo para ele ir. E Eurípides, com aquela humildade, amorosidade toda dele, né, vai até a fazenda com o senhor. Chegando lá, a senhora olha para ele já com o bebezinho no colo, com um belo sorriso, fala, seu Eurípides, não precisava voltar, eu estou bem, o bebê também. Aí o marido vê que realmente ele esteve lá. Né? Esse é um dos grandes marcos do início de mediunidade do Eurípides, e tenho tempo para falar do Carlos, e só para finalizar, gente, vale a pena muito falar mais um caso, que foi quando ele, após terminar uma reunião mediúnica, ele sai lá da Fazenda Santa Maria, ele vira para o tio dele e fala, tio Mariano, tem alguma pessoa que chama Carlos aqui nas imediações? Aí o tio lembra que tinha um leproso que morava lá no meio da mata, afastado, isolado, né? E aí ele fala assim, precisamos ir lá. E o tio falou, olha, está de noite, muito perigoso entrar na mata dentro. E ele fala, não, nós estamos no serviço de Deus, para o serviço de Deus não há perigo. E os dois selam os cavalos e vão arrumar uns alimentos, água, né? E chegando lá, o Carlos, esse senhor, estava à beira da morte, 3 dias sem comer, sem beber água, naquela situação de lepra muito difícil. Eurípides vai com muito carinho, alimenta, dá água, cuida das feridas daquele senhor, né? E quando ele termina, quando o senhor Carlos está mais animado, já ele vai dar um beijo na testa do Carlos. Isso, para dar um beijo no leproso, só espíritos como Eurípides Bassanufo, Francisco de Assis, espíritos desse nível, né, que tem essa amorosidade. E conta a história que quando ele beija a testa daquele senhor leproso, a lepra dele se cura. Então, gente, essa história de Eurípides Bassanufo, e tem muito mais coisas, mas é só mesmo para a gente homenagear esse ser tão bondoso, né? E de tanto exemplo de humildade, de dedicação, de trabalho que ele deixou para todos nós. Ele desencarna aos 38 anos, ele é avisado por Bezerra de Menezes o dia e hora que ele ia desencarnar. O desencarne dele foi belíssimo também, vem Nossa Senhora para se despedir dele, inclusive, é belíssimo, não vai dar tempo para eu contar. E vem o Bezerra de Menezes também, e quando ele desencarna com como que é o nome da doença que assolou a Europa, a gripe espanhola. A influenza, aquela época que ceifou milhões de pessoas da Terra, né, com o vírus, e eles, aos 38 anos de idade, ele chegou, cumpriu a missão dele, um espírito completista, com certeza, que veio e honrou cada segundo da sua vida. Foi vivência de amor, de doação ao próximo. Até os últimos momentos da vida dele, ele com febre altíssima, ele trabalhando, a mãe dele falava, por favor, pare um pouco, descansa, e ele falava que não, que ele precisava, ele ali curando outras pessoas, ajudando. Até que chegou naquela hora que ele já sabia que ia ser determinado dia, determinada hora,
que chegou o final da missão dele aqui na Terra, ele vem os espíritos, irmãos maiores, e ele é levado, né? Gente, então, essa é a história, é um início, um petisco, assim, uma degustação sobre a vida do Eurípides Barçanufo, e a vida espiritual dele, que continua trabalhando ativamente no plano espiritual, nos ajudando aqui na Terra. O trabalho dele é belíssimo. E eu quis muito trazer essa história para que nós possamos nos inspirar no Eurípides Barçanufo, conhecer melhor a história dele, e assim nós vamos ter sempre um caminho de retidão, de exemplo a seguir. Boa noite a todos, meus caros amigos, obrigado por me ouvirem.